Bem-vindo a mais um clipe do Gutenberg. Hoje eu tenho o prazer de receber para uma entrevista a executiva Fátima Ribeiro dos Santos. A Fátima tem um MBA em Administração Industrial. Ela é formada em nível de graduação em Engenharia Química pela Universidade de São Carlos, além de ter feito inúmeros cursos de desenvolvimento gerencial e também atualização técnica. Ela empreendeu a sua carreira em grandes empresas multinacionais dos setores bebidas, alimentos e cosméticos. E também empreendeu a sua carreira na área de manufatura. Uma moça extremamente qualificada, uma moça preparada, uma moça atualizada, uma moça que fala inglês fluentemente e, portanto, é capacitada para ocupar uma posição em qualquer empresa, seja ela nacional ou multinacional. Fátima, é um prazer enorme recebê-la aqui e eu quero saber que tenho grande satisfação em lhe entrevistar. O prazer é todo meu. O prazer é todo meu. Muito bom. Então agora eu gostaria de começar essas minhas perguntas à nossa entrevistada sobre os segmentos em que ela atua. Naturalmente que vou me deter no setor de cosméticos, que é um setor hoje em efervescência no Brasil. Fátima, como você vê esse mercado de cosméticos? Bom, Gutenberg, realmente o setor de cosmético no Brasil hoje é uma área efervescente. Por muitos anos nós tivemos o domínio de grandes empresas principalmente multinacionais, que tinham um foco em trazer produtos, nacionalizar produtos estrangeiros. E nos últimos anos, principalmente com a ascensão das classes C e D, nós vimos um movimento muito interessante no mercado, que foi a nacionalização, mas real, trazer os produtos cosméticos para a realidade da pele da brasileira, do tipo de cabelo da brasileira, do tipo de perfil, de como se maquiar, de como se pentear. Então a gente viu uma nacionalização, uma especificação no mercado brasileiro e com isso uma grande diversificação do tipo de produtos e de empresas dedicadas à mulher brasileira e sempre enaltecendo a beleza da mulher brasileira. Então, se a gente comparar o mercado de hoje, de 10, de 15 anos atrás, nós vamos ver a ascensão de inúmeras empresas de médio e pequeno porte, com nichos de mercado, por exemplo, falando de cabelos cacheados, cabelos lisos, cabelos crespos, ou maquiagens também para todas as tonalidades de pele, algo que a gente não via 20 ou 30 anos atrás, que era algo muito americanizado ou europeizado, trazido de forma, às vezes, inconsequente para o mercado brasileiro. Hoje, se você vai até o supermercado ou até uma perfumaria, uma drogaria, você vê que tem muitos nomes que a cada semana, a cada mês, são coisas novas, produtos novos e nomes novos também no mercado. É um mercado em crescente evolução e bem dinâmico. E também um setor que investe muito, né? No desenvolvimento de novos produtos, né? Exatamente. No mercado de cosmético, assim como o mercado da moda, ele tem uma versatilidade muito grande. Porque a cada temporada, a cada ano que passa, vem uma temporada, um season novo. Então, o batom que se usa nesse verão não vai ser o mesmo batom que usa no inverno. E a mesma coisa o ano que vem. Então, é um dinamismo muito grande e o gestor da área de manufatura tem que estar preparado para esse tipo de tendência, porque a equipe, o maquinário que vai produzir a coleção, a próxima coleção, talvez não seja exatamente o mesmo. Então, o gestor tem que estar antenado não só no seu core, que é produzir, mas também em toda a cadeia e com uma atenção especial no mercado e como esse mercado evolui, que é muito rápido, é muito dinâmico e por isso que é tão gostoso trabalhar nessa área. Com certeza. Eu lembro que eu fui ao Rio de Janeiro fazer uma palestra para a sua empresa, a L'Oréal, foi a oportunidade em que lhe conheci, e se não me falha a memória, naquela ocasião eu vi que para você desenvolver um batom, você poderia gastar alguns bilhões de reais. E eu fiquei impressionado, porque nós aqui do outro lado, não é? Que vemos apenas o batom sendo vendido, ou uma jovem, uma moça, uma senhora
usando, a gente acha que aquilo é feito assim num piscar de olho e não é. É muito trabalhoso, muito investimento e muita pesquisa, né? Exatamente, é muita pesquisa, muito investimento e a cada dia que passa, o consumidor ele toma consciência também de questões que antes não eram da sua atenção. Por exemplo, não só o bem ou o mal que aquele produto, aquele ingrediente que está na fórmula pode fazer, mas também a forma como ele foi produzido até chegar no batom e como a cadeia ela é construída, se ela é responsável, se ela utiliza mão de obra infantil, por exemplo. Então, o consumidor está muito mais atento não só aos benefícios do produto, mas também a toda a cadeia que inclui esse produto e como ele é feito e como ele vai afetar a sociedade como um todo. Então, hoje é um grande dilema para as indústrias ser rápida e ao mesmo tempo ter atenção a todos esses fatores que estão acontecendo e ao mesmo tempo uma empresa que é grande, por exemplo, ela vai ter muitos processos, muitas vezes muitos níveis de aprovação até que se tenha aquele batom. Uma empresa menor, ela tem esse dinamismo, mas talvez ela não tenha todas as preocupações que uma empresa grande tem. Então, a competitividade no mercado, o interessante é isso, porque hoje a gente não fala mais de uma competição em termos de produto, mas a forma como a cadeia toda se desenvolve vai fazer com que, por exemplo, um produto muitas vezes muito semelhante chegue com custos muito diferentes no mercado e muitas vezes o consumidor não enxerga isso, mas isso faz toda a diferença quando a indústria vai desenvolver a sua estratégia. É muito interessante, são interessantes essas suas observações. Você desenvolveu a sua carreira em várias empresas, das quais duas que eu considero de extrema importância para um currículo ideal. Você trabalhou na L'Oréal durante vários anos, uma empresa excelente, uma empresa ética, uma empresa socialmente responsável, com produtos de qualidade, né? Uma empresa que investe bilhões e bilhões de euros por ano desenvolvendo novos produtos. E você também, antes disso, trabalhou na Unilever, outra gigante de cosméticos, né? Eu até acredito que hoje deva ser a primeira em nível nacional, não é isso? Ela ocupa o primeiro lugar hoje? Em nível nacional, a Unilever em alguns ramos sim, mas a L'Oréal, principalmente em termos mundiais, em cosméticos, ela é a número 1. É a número 1. Agora, como é que você, tendo desenvolvido essa sua carreira, estudado engenharia química, depois feito um curso de administração, um MBA em administração industrial, por que você optou por esta área de manufatura? Porque, em geral, é uma área dominada por homens. Olha, eu optei pela manufatura porque a manufatura ela descreve um pouco do meu perfil. É uma área extremamente dinâmica, todos os assuntos passam de alguma forma pela manufatura. Então, assim, eu sou uma pessoa que tem um perfil muito generalista, o conhecimento é uma das coisas que me move. Eu gosto muito de conhecer, saber como as áreas funcionam, saber qual é a contribuição que eu posso dar. Então, a manufatura me propicia isso. Eu estou responsável por uma parte do negócio, mas necessariamente eu tenho que conhecer todas as outras áreas, principalmente aquelas de maior interface, para que o meu produto saia bem feito e com a qualidade desejada na outra ponta. E o interessante disso é que hoje, principalmente com um pouco do que eu já falei sobre o mercado, como está, o gestor de manufatura, ele não é mais aquela pessoa que vai olhar para TPM, para WCM, para ISOs em geral, olhando para o seu negócio somente. O gestor de manufatura é uma pessoa que cada vez mais tem que conhecer a cadeia, saber desde o que o cliente está querendo até o momento em que ele entrega esse desejo para o cliente e cada vez mais colocando a importância disso na sua atividade. Então, por esse perfil que eu gosto tanto da manufatura, porque acho que tem tudo a ver comigo. Muito bem. Agora, uma outra pergunta para você. Se você fosse identificar algumas das suas qualidades mais importantes para aquelas pessoas que nos veem, nos escutam, quais seriam essas suas qualificações? Bom, em termos de qualificações, tem dentro da manufatura, acho que é super importante,
algumas questões que são técnicas, principalmente no começo da carreira, para mim foi bastante importante. Então, você perguntava sobre como é trabalhar numa área com tantos homens, né? Conhecendo bem a área, conhecendo as atividades, preparando-se, né? Buscando conhecimento em todas as interfaces que se tem. Então, ir para casa com uma dúvida para mim era para voltar no outro dia sem ela, ou com mais perguntas, né, para me aprofundar. E então eu fui buscar, além da minha graduação, eu tenho cursos, por exemplo, em gestão de projetos, PMO, eu já trabalhei nessa área, então isso me ajuda nas interfaces com as áreas de projeto. Trabalhou em supply chain. Exatamente, então sempre buscando esses conhecimentos ou internamente na empresa ou fora. Então todas as ISO 9000, 18000, a OSA, eu tenho cursos, sou multiplicadora de TPM. O TPM hoje já está, vou colocar entre aspas, um pouco ultrapassado, então WCM também sou multiplicadora. Então, nas minhas funções eu sempre tive a oportunidade de adquirir esses conhecimentos e também de implementar novos sistemas nas empresas. Então, é isso que eu procuro, buscar a qualificação técnica e, do outro lado, as habilidades gerenciais, principalmente com o passar do tempo na carreira, elas são muito mais exigidas. Então, tem 3 coisas que eu acho que são pilares de uma boa gestão e que eu busco isso, principalmente nas minhas experiências com mais de 500 funcionários em alguns momentos. Isso é um exército, né? É um exército. Para uma mulher dirigir. Exatamente, mas acho que tem 3 coisas que são fundamentais e eu pude aprender isso com o tempo. Primeira delas, saber qual é a atividade que está sendo feita, verdade. Conversar com o operador, com o mecânico, com o analista, com as pessoas das outras áreas, os gerentes das outras áreas, entender o que está sendo feito, quais são as dificuldades. O segundo ponto é estar acessível. Então, não só para o time, conversar com as pessoas, mas estar acessível também para as outras áreas, para entender quais são as dificuldades, o que eles esperam da gente, o que eu poderia fazer como gestora de manufatura nesse sentido. Ou seja, estabelecer um canal de diálogo, não só com o seu time, mas também para os lados. E um terceiro ponto que eu acho que é super importante, que é ser o exemplo. Então, não se conduz um time de 500 pessoas se você fala uma coisa e faz outra. E as pessoas, por exemplo, nessa época que eu tinha foram mais de 500 pessoas sob a minha liderança direta ou indireta, eu morava numa cidade muito pequena. Então, não adianta eu falar sobre segurança, sobre melhoria, por exemplo, e no sábado pela manhã a pessoa me vê atravessando fora da faixa de segurança na rua. Então, ser exemplo é o que move as pessoas a acreditar que aquela meta, aquele objetivo são possíveis, são factíveis, são necessários e fazem com que elas deem algo a mais para atingir esses objetivos. Isso é tão importante na profissão de qualquer pessoa. É isso mesmo. Essa questão que você acaba de descrever é de extrema importância. Se eu pudesse, eu traduziria tudo isso que você falou numa única palavra: confiança. Confiança. A confiança ela se estabelece, em primeiro lugar, pelo seu nível de desempenho. Segundo, pela sua coerência. Você não pode dizer uma coisa e fazer outra para a sua equipe. Gostei muito da expressão que você descreveu de estar à disposição de seus colaboradores. Isso é extremamente importante, porque se você está à disposição, as pessoas estão perto de você e elas têm todo o interesse em lhe ajudar, em fazer com que você tenha, vamos dizer, sucesso na sua atividade. Você atrai pessoas competentes para o seu departamento, divisão ou negócio. Além disso, você tem a questão da comunicação, que é extremamente importante no estabelecimento da comunicação. Você tem a questão ética, que se você se referiu tratando como um exemplo, você tem de ser um exemplo, eu tenho de ser um exemplo naquilo que nós fazemos. E outra coisa que eu acho que é extremamente importante, que é o zelo. Eu me lembro que quando eu entrei em contato com a L'Oréal a seu respeito e a respeito da sua transição, a diretora de recursos humanos estava muito preocupada, porque ela me dizia: esta jovem é uma jovem extremamente inteligente, extremamente dedicada, zelosa. Eu acho que ela sacrifica muito das horas dela para a sua privacidade na empresa. E eu fiquei assim, extremamente ansioso para lhe conhecer pessoalmente,
e eu adicionaria outras coisas em relação a você, Fátima. Você está comigo aqui há basicamente 2, 3 semanas. Eu já conversei com você várias vezes, mas eu percebo que você é uma jovem extremamente inteligente, extremamente dedicada, extremamente curiosa, querendo sempre aprender as coisas, e isso só mostra que quando você é uma pessoa preparada, você vence e você já pode ser considerada, sem sombra de dúvida, como uma mulher vitoriosa. Você empreendeu a carreira em grandes multinacionais, você viajou para o exterior a serviços, a pesquisa, para reuniões de negócio, entre tantas outras questões. Agora, eu tenho uma última pergunta para você. Por quê? Aquele empresário, aquele presidente de empresa, aquele diretor de recursos humanos que está no zero, aquela empresa de cosméticos, aquela empresa de bebidas ou de alimentos, que precisa de uma gestora ou de um gestor de manufatura, deveria lhe contratar? Olhando para a câmera. Claro, vou pedir licença, me dirigir para as pessoas que nos veem. Eu me considero uma pessoa, em primeiro lugar, uma pessoa de valor. Valores éticos, de família, coisas que normalmente as empresas colocam numa política, e eu faço questão de trabalhar em empresas que tenham valores parecidos com o meu. Além disso, a minha experiência, a minha qualificação, desde o meu estágio, 10, 11 anos atrás, até o momento, realmente dão suporte aos meus resultados. Então, desde Johnson & Johnson, passando pela Kraft Foods, Unilever, L'Oréal mais recentemente, Coca-Cola também, tive bons amigos, tive boas experiências, tive bons resultados. Isso me qualifica, certifica os meus resultados, mas eu acho que tem algumas características que são importantes. Um foco muito grande no resultado, um foco nas pessoas, então o resultado vem através delas, e isso muitas vezes a gente acaba esquecendo, não é o resultado das pessoas, é o resultado com as pessoas, é assim que se faz. Eu sou uma pessoa muito curiosa, então eu sempre vou buscar conhecimento onde quer que ele esteja, e sou uma pessoa muito aberta à negociação. Eu tenho prazer em ajudar a empresa a crescer, e o meu resultado eu sei que é dependente de outras áreas, então essa negociação, a conversa, o trabalho em equipe faz parte do meu perfil, e é por isso que eu acho que eu tive resultados positivos até hoje, e eu acho que isso também me qualifica para as novas experiências que eu venho a ter. Agora, uma coisa importante, quando eu avalio e analiso a carreira da Fátima. A Fátima, em função de sua inteligência, de seu preparo, de sua carreira, ela não necessitou de cotas para ingressar em grandes empresas. Foi a sua inteligência, foi a sua capacidade, foi o seu talento que facilitou a sua vida. Portanto, eu gostaria de passar uma mensagem direta para você. Não importa qual é a sua religião, não importa qual é a sua etnia, não importa qual é a sua cor, não importa qual é o seu berço social. Se você se preparar, se você estudar, se você for atualizado ou atualizada, o Brasil, a despeito da recessão que vive no momento, você será contratado, assim como tenho plena certeza que a nossa entrevistada, a jovem Fátima, se recolocará em breve. Portanto, se você precisar de uma profissional com as características de personalidade, com os valores, com a filosofia de vida, com o estilo de trabalho, e uma moça altamente competente para gerenciar a sua área de manufatura, eu gostaria que você me abordasse, me pedisse para fazer um contato pessoal com ela, a fim de aproximá-la da sua empresa. Eu tenho certeza que você vai adorar a Fátima. Fátima é uma grande profissional e ela vai atender às suas necessidades com toda a certeza. Eu faço isso porque tenho convicção da sua capacidade de trabalho. Portanto, mande-me um e-mail se quiser também, macedo@gutenberg.com.br, e não haverá nenhum custo para a sua empresa. Eu estou apresentando ao mercado para que você possa conhecê-la, possa contratá-la. E a sua empresa não necessitará gastar absolutamente nada
para contratar uma profissional como as qualificações da Fátima. Fátima, eu quero agradecer pela sua participação, lhe dar os parabéns. Verdadeiramente, você é uma mulher muito preparada. Muito obrigada. E, para você, eu gostaria de lhe dizer que a Gutenberg Consultores é uma empresa especializada nas áreas de outplacement, nas áreas de coaching executivo, e agora esta área será dirigida pelo ex-presidente da Ingersoll-Rand, o senhor Walter Scher. Fazemos também o aconselhamento de carreira e palestras em organizações. Quero que você também visite o nosso site, www.gutenberg.com.br. Lá você vai encontrar os meus artigos, os clipes, os depoimentos de profissionais que passaram pela Gutenberg Consultores, essas entrevistas que conduzimos com vários executivas e executivas. E tudo isso é feito para alavancar, para fazer com que você saia do lugar onde você está e avance em sua carreira. Portanto, eu quero lhe agradecer pelo seu tempo, pela sua paciência, e eu espero reencontrá-lo na próxima semana, se Deus assim o permitir. Até lá!